Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar aqui com as nossas aulas sobre área. E até o momento, o que aconteceu? Nós começamos lá com o conceito de área, vimos a área do quadrado, do retângulo e do triângulo. Só que o que acontece é que nos deveres que a gente vai fazer, a maioria deles não é só pegar e jogar a fórmula para encontrar, para resolver os problemas. A gente tem que pensar um pouquinho mais para a resolução dos problemas. Então, a gente tem que criar, nesse primeiro começo, vai ser um pouquinho difícil enxergar a resolução de alguns problemas. Mas com a prática, você vai ver que não é tão difícil assim resolver os problemas de área que envolvem as figuras que a gente viu. A gente viu o quadrado, né, o retângulo e o triângulo. Agora a gente vai aplicar esses conhecimentos para resolver. Então, esse número 1 está falando aqui, encontre a área das figuras abaixo. Aí você vai olhar para essa figura, a primeira coisa que você vai falar é, mas a gente não estudou essa figura, como é que eu vou achar a área dessa figura? Só que aí que tá, você não vai olhar para essa figura aqui como apenas uma figura. Você tem que ver que aqui tem duas figuras e que a gente pode transformar ela, ó, em dois retângulos, tá vendo? Retângulo pequenininho em cima e um retângulo menor embaixo. Quando a gente passa a enxergar isso, aí você vai ver, ué, agora eu sei, ué. Eu sei encontrar a área desse retângulo grandão embaixo. E também eu sei encontrar a área desse retângulo pequenininho em cima, desde que eu tenha, né, os dois lados. Então, primeira coisa, a gente viu isso, que dá para transformar em duas figuras. Outra coisa que nós temos que observar, né, outra situação que a gente tem que observar é o seguinte, os lados, eu sei que tudo isso daqui vale 10 centímetros. Quer dizer que essa distância aqui também tem que valer o quê? 10. Tá vendo que aqui em cima não está falando qual é a distância qual que é o tamanho desse lado? Mas eu tenho que daqui até aqui vale 7. Se daqui até aqui vale 7 e tem o mesmo tamanho aqui e aqui, esse pedacinho aqui ele só pode valer quanto? 3 centímetros. Por que, professor? Porque, observa, ó, essa figura aqui é um retângulo. E a mesma distância que tem, mesmo tamanho, né? Desculpa, distância. Mesmo tamanho que tem daqui até aqui, também tem que ter daqui até aqui. Se eu sei que daqui até aqui é 7, 7 para chegar a 10, aqui só pode valer 3. Se eu descobrir que aqui é 3 e eu já sei que aqui é 2, esse pedacinho aqui tem que valer 2 centímetros. E se eu sei que esse pedaço aqui vale 3, daqui até aqui também tem que valer 3. Certo? A gente tem que observar isso para poder resolver os probleminhas. Agora que eu já sei isso daqui, ó, para mim achar a área desse retângulo grandão aqui, é só eu vir aqui, a área dele vai ser o quê? A base, que é 10, vezes a altura daqui até aqui, que é 3. Eu vou descobrir que aqui dentro vale 30 centímetros quadrados. Descobri então que esse grandão vale 30 centímetros quadrados. Já acabei? Não. Eu tenho que descobrir agora esse daqui, ó. Eu descobri que isso é 3 e esse é 2. 3 vezes 2 é o quê? 6 centímetros quadrados. Só que olha o que a pergunta fala. Encontre a área das figuras abaixo. Para mim saber a área total delas, eu tenho que juntar 30, fazer uma continha de mais. 30 mais 6 vai dar 36. Então, eu posso dizer que a área total dessa figura aqui, ela vai ser 36, se nós estamos lidando com centímetro quadrado. Observa que a gente aplicou o que a gente estudou na área do retângulo, só que a gente teve que fazer algumas observações que estão implícitas no dever. Elas estão aqui dentro, só que a gente vai ter que pensar um pouquinho para achar elas. Quando a gente acha essas informações, não fica difícil fazer o cálculo, mas o difícil é conseguir raciocinar para achar essas informações.
Vamos para o próximo exemplo aqui que também tem a ver com isso, hein? Então, no nosso próximo exemplo aqui, ó, nós temos também uma figura aqui, ó, que dá para ser dividida em duas partes. A primeira coisa que eu tenho que observar é que eu não sei a área dessa figura. Mas, se eu dividir essa figura em duas partes, agora sim, ó, observa que a gente tem um triângulo, e eu sei que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. E eu também tenho aqui embaixo um retângulo maior, que eu sei que é base vezes altura área. Então, de cara, já dá para mim achar a área desse retângulo aqui, ó. A área desse retângulo aqui vai ser o quê? A base, que é 12, vezes a altura, que é 6. A área aqui vai ser 12 vezes 6, não sei de cabeça, vou no cantinho do caderno. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Então, a área aqui vai ser o quê? 72 centímetros quadrados. A área desse retângulo eu já achei, só falta a área do triângulo. E, agora, usando a mesma lógica do primeiro dever, eu sei que daqui até aqui vale 6 centímetros. Quer dizer que, então, daqui até aqui vale quanto? Se é um retângulo e no retângulo os lados opostos são iguais, esse daqui também vai valer o quê? 6 centímetros. Beleza, mas para que eu descobri que aqui vale 6 centímetros, professor? Porque a questão está dando que a medida total daqui até aqui é 9. E se eu já descobri que daqui até aqui é 6, a altura do nosso triângulo só pode ser 3 centímetros. O mesmo pensamento vai valer para aqui, ó. Aqui é um retângulo e vale 12. E eu sei que daqui até aqui é 8. 8 para chegar a 12. Logicamente, aqui só pode valer 4 centímetros. E agora que eu sei que aqui é 4 e aqui é 3, é só eu usar a área do triângulo. A área do triângulo é igual à base, que é 4, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Então, ó, a base, que é 4, a altura, que é 3, dividido por 2. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6 centímetros quadrados. Então, aqui dentro vale 6 centímetros quadrados. Para mim achar a área total, eu vou somar essa com essa área aqui. 6 mais 72. 6 mais 72 vai dar 78. Então, a área total dessa figura aqui é 78 centímetros quadrados, certo? Lembrando, nós vamos ter que garimpar, vamos ter que pensar em algumas informações. Elas não vão estar na nossa cara para mim só chegar e calcular. É um problema. Um problema, ele necessita de você ter uma interpretação. E quando a gente está lidando com geometria, a interpretação é observar os lados, é observar que dá para dividir em duas figuras e assim por diante.